estudando, nós estamos falando sobre o primeiro propósito, que é a adoração. Uma vida com propósito, nós estamos no propósito número 1, que é a adoração. Já falamos algumas coisas sobre adoração e hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. Nós já vimos que a adoração não é apenas orar, cantar, né? Primeiro lá na igreja tem o louvor e a adoração, depois a mensagem, né? Comum as pessoas falarem isso. Mas a gente entendeu que a adoração, a mensagem é uma adoração, né? A oferta é uma adoração, o serviço, quando a pessoa chega aqui para organizar as coisas, limpar a igreja, tudo isso você está cumprindo um propósito no reino de Deus. Isso tem a ver com adoração. Qual é a essência da adoração? Você pode abrir a sua Bíblia, também o texto está aí na tela, Romanos capítulo 6, verso 13. Você pode permanecer sentado se você quiser, mas nós vamos ler e orar. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Curva a sua cabeça, ore por mim no nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, acabamos de falar nessa canção que existem coisas que somente o Senhor pode fazer, como transformar um carvão em diamante, como transformar, ó Pai, que é do pecador em homem santificado, como transformar, ó Pai querido, a vida daquele que estava nas trevas e o Senhor transportou para o reino do Filho do seu amor, e essa pessoa permanecer te servindo e te adorando. Senhor, nessa noite que o Senhor possa revelar a nós mais uma vez, pela Tua palavra, para nos libertar de tudo aquilo que não convém aos servos do Senhor. Usa-me, ó Deus, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, me faça lembrar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, e que todo pensamento, toda mente seja cativo a obedecer a Tua palavra. Os Teus filhos que entraram nessa noite, ó Deus, possam ter revelação, que o Senhor abra, ó Deus, os olhos espirituais. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas o Senhor é a nossa luz, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, a Tua palavra é a verdade que nos liberta. Te pedimos nessa noite, ajuda-nos, ó Deus, fala conosco outra vez, no nome de Jesus, aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, olha, ofereçam seus membros, né, a Deus. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Nós sabemos que a igreja em Roma, aquela comunidade era uma comunidade envolvida em muitos pecados. No capítulo 1, Paulo fala sobre a questão sexual, ele trata ali sobre a questão, hoje é muito falado, né? Questão da homossexualidade, o lesbianismo, e a igreja estava dentro desse contexto, um contexto de pecado, de complicado, tem coisas que não dá nem para falar. Então Paulo, ele chama a atenção dos irmãos e diz assim, olha, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, olha, Espírito Santo, não habita em templo imundo. O pecado nos separa de Deus. Muitas das vezes nós entregamos os nossos corpos ao pecado, à prostituição, à mentira, à ira, à inveja, à glutonaria, à bebedice. São coisas que nós oferecemos o nosso corpo como instrumentos de injustiça. Mas ofereçam-se a Deus. Ao invés de nós levarmos o nosso corpo ao pecado, nós vamos render a Deus, se oferecer. Obrigado, minha irmã. A palavra oferecer aparece 3 vezes aqui nesse texto. Não ofereçam, ofereçam-se a Deus. Ofereçam os membros dos seus corpos a Deus. Corpo, alma, espírito. Alguém diria assim,
Deus não quer o meu corpo, Deus quer o meu coração. É engano seu, Deus quer o seu corpo, sim. Essa ideia de que Deus não quer o seu corpo, aqui você entendeu, amém? Está claro para você aqui nessa noite? Ofereçam os membros dos seus corpos a quem? A ele quem? A Deus. Você tem mão? Oferece a Deus. Você tem olho? Você tem cabeça? Você tem perna? Os membros do seu corpo você deve oferecer a Deus. Deus quer te usar. A palavra aqui, oferecer, tem a ver com oferta. Às vezes a pessoa pensa que oferta é só dinheiro, né? Não. Você oferece a Deus também o seu corpo. Para onde você tem levado o seu corpo ultimamente? Para as baladas? Para os motéis? Você tem levado o seu corpo para onde? Para o carnaval? Festa da carne, né? Está oferecendo o seu corpo. É disso que Paulo está dizendo. O seu corpo não vai se a sua mente não mandar ele ir. A cabeça que não pensa, então cuidado. A essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista como a palavra submissão. Muitas mulheres têm aversão à palavra submissão, né? Principalmente quando o pastor fala, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Ai, meu Deus, eu sou empoderada. Agora está na moda, né? A mulher quer ficar empoderada, né? Aí, coitado do marido, quando a mulher não entende a palavra, o reino de Deus, ela quer ficar batendo de frente, ela não respeita, ela não honra. Então, a palavra rendição, às vezes soa tão mal para algumas pessoas como a palavra submissão. Porque a ideia de render traz a ideia de perder. Né? Ninguém quer ser um perdedor. As pessoas querem ser vitoriosos. As pessoas querem ter a ideia de que está por cima e não por baixo. Oh, Deus me chamou por cabeça, não por cauda. Que negócio é esse de se render? Cuidado. A ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte, né? A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturaram, se rende às autoridades. Então, quando a pessoa fala assim, olha, você tem que se render a Deus. Como assim? A gente usa assim, olha, quem quer aceitar Jesus? É errado, sabia? Quem quer se render a Jesus. Quem quer se entregar. Mão para os altos. Jesus te pegou. A palavra pegou. E eu me rendo. Eu me lanço aos seus pés. Essa é a ideia de rendição. A essência da adoração é a rendição. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Você não pode desistir, você não pode ceder. Nunca ouvimos falar muito em rendição. Não está dentro do nosso contexto. Por isso que muitas pessoas não entendem isso. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Você tem que vencer. Você vai vencer. Aí, de repente, o pastor chega na igreja e fala que você tem que se render. Aí a pessoa buga, né? A pessoa fica pensando, como assim? Preferimos contar sobre vitórias, sucessos, triunfos e conquista a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. O verdadeiro adorador, ele é uma pessoa que se rende a Deus. E a gente vai falar mais sobre isso. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Sabe tudo que Deus fez por você? Nós nos entregamos a Ele por meio não por medo ou por obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você entende a ideia de rendição no reino de Deus, não é porque você tem medo. Eu digo sempre nas minhas pregações que você não deve ir para Deus com medo do diabo. Você não pode vir para a igreja com medo de ir para o inferno. Porque você não vai conseguir permanecer aqui. Você sabia disso? Se você veio para Deus com medo de ir para o inferno, é capaz que você vai para lá. Você não pode vir para Deus com medo do diabo.
Porque se o diabo for bom com você, você larga Deus. É muito comum você ouvir algumas pessoas falar, eu tenho que buscar. Rapaz, a coisa está feia lá em casa, eu tenho que buscar. Então se tivesse bonita, você não vinha buscar. Porque você está vindo com medo do que está acontecendo lá. E se o diabo te deixar quietinho lá, não mexer com você, aí diz esse time que está ganhando não se mexe, né? Enquanto o diabo não te atrapalha, você continua de boa. Mas o dia que as coisas ficam ruins, vem o desemprego, vem a enfermidade, o filho vai para a droga, a filha para a prostituição, o diabo vai lá, o ladrão rouba a sua casa, aí você fala, rapaz, o negócio está difícil, eu tenho que buscar. Quer dizer, você não está indo para Deus porque você o ama, você está indo para Deus com medo do diabo. Talvez alguém falou assim, se você não der o dízimo, o inimigo vai, o devorador, aí você dá o dízimo com medo do devorador. Está errado. Você tem que se aproximar de Deus porque você ama Deus. Não por medo ou por obrigação. Não, minha mãe me ensinou que eu tenho que fazer isso. É uma obrigação, aí tu vira religioso. Tem que orar, porque se eu não orar... Aí você ora porque tem que orar, não é porque você está com vontade de orar, não. Não é porque você reconhece que você precisa de orar, porque você gosta de falar com Deus, porque você ama Deus. E quando você ama uma pessoa, você gosta de estar do lado dela. Você gosta de conversar com ela. Afinal de contas, não existe amor sem relacionamento, de intimidade, de cumplicidade. É disso, querido. Muitas pessoas vão para a igreja com medo do diabo e não conseguem ficar lá, porque o diabo ele sabe que você está com medo dele, ele alivia, te deixa de boa, você esquece de Deus, porque as coisas melhoraram. E aí você começa a agradar o diabo e aborrecer a Deus, porque você não foi para Deus, porque você ama Deus. 1 João capítulo 4, versos 10 e 19. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você entende que você é devedor do amor a Deus, você o ama, porque você reconhece o amor de Deus. Isso é interessante, querido. Você reconhecer que uma pessoa te ama, automaticamente você vai também amá-lo. Quando você reconhece que uma pessoa se sacrifica por você, que ela te ama, que ela dá a vida por você, não é assim que a palavra diz, marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Quando isso acontece, e é verdade, a mulher, ela ama esse marido, porque ela sabe que ela é amada. Aí ela se submete. Aquela palavra submissão não assusta essa mulher, porque que mulher não se submeteria a um homem que a ama, que dá a vida por ela? Agora, quando a mulher não se sente amada, não se sente valorizada, ela fica batendo de frente toda hora com ele. Não é assim? As irmãs sabem que é assim. Acho que eu não estou falando bobagem. Se você se relaciona com uma pessoa e você desconfia que essa pessoa não te ama, tu já fica com o pé atrás. Você está entendendo? Então, quando nós encontramos em Deus o verdadeiro amor, a gente não tem medo de se aproximar dele, porque a gente sabe que ele nos ama. E quem ama, cuida. Quem ama, valoriza. Então, se você tem a certeza que Deus te ama, você quer ficar do lado dele. Quem é que não quer ficar do lado da pessoa que te ama? Você faz loucuras de amor, né? Por isso que a palavra do Evangelho é loucura para o mundo. Porque o crente faz loucura para estar com Deus. O mundo não entende, fala que esse cara está fazendo isso, parece um maluco. É verdade, ele é louco. Ele é louco por Jesus, porque ele sabe que Jesus ama. Ama tanto que ele faz tudo por ele. Você se aproxima de Deus porque ele te amou primeiro. E você é devedor desse amor. A verdadeira adoração acontece, você se entrega totalmente a ele. Você só vai ser um verdadeiro adorador quando você se entregar, se render totalmente a ele. Adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus.
Por isso que Paulo fala lá, olha, não ofereçam os vossos corpos ao pecado, ofereçam a Deus, ofereçam os seus membros a Deus. A verdadeira adoração é quando você se oferecer totalmente a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Eu até grifei ali. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se você ainda não se ofereceu o seu corpo em sacrifício, se você serve a Deus e não faz nenhum tipo de sacrifício, meu amigo diz assim, pastor, eu estou tranquilo, a minha cruz é de isopor e eu botei rodinha. Não reclamo de nada. Vejo muita gente aí reclamando que a vida está assim, que está assado, está tudo ruim. Ah, irmão, não está aguentando mais minha cruz. É minha cruz, é minha cruz. Ah, essa mulher é minha cruz, esse marido é minha cruz, esse meu filho, esse meu patrão é minha cruz. Ah, eu não aguento mais essa cruz. Ele falou, eu estou tranquilo. A mais pesada levou meu Jesus, sabe? A minha cruz, eu olho para ela como isopor, e eu ainda coloquei rodinha para não me atrapalhar. Eu vou levar ela até onde for. Sabe? Se a tua cruz está muito pesada, bota a rodinha nela. Sabe, você precisa, você tem que levar, você não pode deixar a sua cruz. Jesus falou, olha, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Outro dia uma pessoa me ligou e falou, pastor, eu vou parar de jejuar. Eu não estou aguentando, é muita luta, é muito problema. Eu falei, irmã, é a oportunidade de você jejuar, ué. Continua jejuando, continua orando. Agora, você vai desistir? Você está entendendo, querido? Sacrifício. Ofereçam em sacrifício. Tem gente que quer vir para a igreja e não quer ter sacrifício. E aí começa a apertar. Minha mãe dizia assim, eu oro, mais assombração aparece. Você é inimigo do diabo. Você acha que o diabo vai dar vida fácil para você, para mim? Ele está ao derredor, nós vamos ter que lutar, querido. Vamos ter que nos sacrificar para agradar a Deus. Isso envolve o nosso corpo. Ofereçam-se em sacrifício vivo. Envolve a nossa alma, envolve o nosso coração. É fácil, pastor? Não. Jesus nunca disse que ia ser fácil ser crente. Não é fácil. No mundo vai ter aflição, no mundo vai ter... Mas se você se oferecer a Deus, falar assim, eu estou aqui. Eu vim te adorar. Está difícil. Mas eu não vou abandonar minha cruz. Eu vou levar até o fim. Porque se essa é a tua vontade, eu vou fazer isso. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus. Sabe que tem muitas pessoas que não se rendem totalmente a Deus? Por medo, por orgulho ou por falta de entendimento, de compreender a paz de Deus. Por isso que queremos controlar a nossa vida, sabe? Você quer estar no controle de tudo. Você nunca vai se render totalmente porque você tem medo, porque você é orgulhoso ou porque você não entendeu ainda a palavra. Falta de compreensão. Tem a ver com revelação. Por que eu posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Eu falava um pouco sobre isso no início da mensagem. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. Você se entregaria para uma pessoa que você não conhece? É interessante que eu sempre conecto isso ao casamento, ao relacionamento, porque a Bíblia, ela, sempre relaciona o casamento, é uma metáfora do relacionamento com Deus. Sempre. O povo de Israel, a igreja é a noiva de Cristo. E assim, um dia você se apaixonou por alguém, aí você ficou até com medo. Será que eu posso confiar? Alguém fala assim, olha, cuidado com essa pessoa, você não conhece. Não é sempre assim? Eu me lembro, eu passei por essa fase, quando eu namorei, minha sogra, meu sogro, não queria que a gente se casasse. Foi uma luta tremenda, tinha profecia, tinha tudo, uma tribulação danada. E a minha esposa ficava com medo. Na época, minha namorada, ela tinha medo. Porque meu sogro botava terror. Você não pode namorar esse moleque. Minha sogra,
cuidado com esse menino. Isso aí é problema. Eu era problema mesmo, né? Tive que me libertar, né? Deus teve que me libertar. Eu dava trabalho. Eu nunca, sabe, eu não posso mentir, falar, vou fazer que eu era santo. Tinha um negocinho aqui em cima, assim, todo mundo olhava e via. Não, não tinha. E aí, querido, num relacionamento, se você tem medo, você não se rende. Mas Deus me transformou, mudou a minha história. A minha esposa se rendeu. Nós casamos, eu levei ela lá para São Paulo, para bem longe do meu sogro. Moramos 14 anos longe dele. Ela confiou em mim. Eu acho que ela confiou mais em Deus, né? Ela falou, ah, Deus, seja o que você quiser. Se é esse aí, então eu vou me render. Ela se rendeu, confiou, se entregou. E nós nos casamos e fomos viver lá em São Paulo, longe da mãe, do pai, longe da segurança da família. Quando você ama, você confia. O medo te impede de se render a Deus, talvez porque você ainda não confia em Deus. Porque se você confiar, eu ainda falava esses dias com uma pessoa que veio me pedir conselho. Eu falei, você ama essa pessoa? Amo. Por que vocês não casam? Ah, não, Bom, então você não confia na pessoa. Porque se você confiar, você vai se render, você vai se entregar. Se você ama uma pessoa, você confia nessa pessoa, você se rende. É disso. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que conheça melhor. Por isso que o namoro é essa fase, né? Namoro, noivado, para você conhecer a pessoa. Se você não conhece a pessoa, não tem também como se render. Como assim? Se você não passa por esse processo de namorar, de noivar, para você conhecer. Namorar não é só para beijar, né? Namorar é para conhecer, se relacionar. Então, o medo impede de nos rendermos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Por isso que é importante você andar com Deus. Por isso é importante você ler a palavra de Deus, você meditar na lei do Senhor, porque você vai conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia, ela é linda, querido. Deus é tremendo, Ele não te obriga a segui-lo. Sabe, o amor de Deus é tão grande, que você é livre para ir embora. Não é como aquele homem apaixonado, louco, que se fala assim, ó, se você me largar, eu te mato. Já viu essa mulher braba, né? O camarada está doido para se separar, mas ela fala, se você me largar, eu te mato. Ela, não, eu te amo, não vou te largar, não. Não, mas não, você tem medo de ir embora. Tem pessoas que vivem à base do medo. Por isso que você não pode servir a Deus. Olha, se você sair da presença de Deus, Deus vai te jogar no leito. Você já viu alguém falar isso? Ó, Deus jogou no leito. Aí a pessoa, para não ir para o leito, vem para a igreja. Está tudo errado. Essa relação de medo não é boa. O amor de Deus nos constrange. Quando eu sei que eu confio que Deus me ama, eu entendo, olha, o amor de Deus. Eu sou livre. A Bíblia diz que nós somos livres, inclusive para pecar. E Deus não vai deixar de te amar porque você pecou. É lógico, o salário do pecado, né? A consequência do pecado. Vai ter um precinho ali. Mas Deus continua te amando, porque você é livre. O amor de Deus é tão grande que se você falar assim, eu vou embora, Ele fala, vai, eu posso fazer, você é livre. Ele não quer que você fique perto dele porque você tem medo dele. Tem gente que pinta Deus, né, como aquele velho barbudo, com uma espada na mão, com um chicote na outra, e quem não obedece, ele chicoteia, ele, olha, cuidado, que Deus vai te pegar. Não, nosso relacionamento com Deus é a base do amor. Nós nos rendemos a Ele, nós confiamos nele, porque a gente sabe que Ele nos ama. Ele é justo, Ele é reto. Ele vai nos corrigir porque Ele açoita o filho que ama. E nós não temos medo da correção, nós não temos medo da justiça de Deus, porque nós sabemos que Ele nos ama. Isso nos dá confiança para se render. Tem pessoas que não conseguiram se render a Deus. É uma atitude de quem não confia. Porque quem confia se rende, não tem medo. Como posso saber se Deus me ama? Olha, a Bíblia está cheia
de indícios de que Deus nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho. Ele diz que você nunca sai da vida, ele nunca sai da sua vista. A Bíblia diz que Deus está o tempo todo nos olhando, seus olhos são como chama de fogo. Ele fica olhando o tempo todo para nós nunca saímos da vista de Deus. Para onde eu vou me esconder de Deus? Lá no abismo, lá no fundo do mar? Aonde eu for, Deus está me vendo o tempo todo. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele se preocupa, olha, o passarinho come, os lírios dos vales, né? Os lírios do campo não se vestem, e Deus cuida deles, muito mais vocês. Eu sei do que vocês precisam, Deus sabe o que a gente precisa. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, Ele lhe deu capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Deus te deu capacidade de ser feliz, de desfrutar das coisas boas da vida. Ele tem bons planos para a sua vida, inclusive os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Pensamentos de paz, de vitória, pensamentos de bênção, não de maldição. Ele perdoa. Eu falei, o pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, João escreveu, tem o advogado, Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então o pecado não é problema para Deus, o pecado é problema para nós. Mas quando nós nos rendemos a Deus, nos aproximamos de Deus com um coração quebrantado, um espírito de humildade, Ele nos perdoa. Ele é paciente. Alguém disse, Pedro, desde que os pais dormiram, a gente ouve falar que Jesus vai voltar. E até hoje ele não voltou. Será que isso é verdade? Pedro, olha, fica tranquilo. Ele não voltou porque ele está dando tempo para que mais pessoas se convertam. Ele é paciente. Deus sabe, querido. Deus está te esperando. Ele tem paciência. E Ele quer que a gente também tenha paciência, né? Mas o que é que gera paciência? Hã? A tribulação. A tribulação gera paciência. E a paciência, experiência. Então, querido, é isso. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se isso não prova o amor de Deus por nós, se isso não é o suficiente para você falar assim, Deus me ama, eu vou confiar nele, eu vou me render a ele, porque ele me ama. Ninguém se rende para uma pessoa que não o ama, admitindo as nossas limitações. Uma segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Primeiro é o medo, de duvidar de que Deus te ama. A segunda coisa é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle. Esta é a mais antiga das tentações. O que a serpente falou para Eva? Sereis como Deus. E isso entrou no nosso coração, tá, querido? Nós herdamos esse pecado lá do jardim. Querer ser igual a Deus. E a gente pensa que a gente está no controle. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. Aí você fala para as pessoas, calma, minha filha, calma, meu irmão, confia em Deus, espera. Ah, não, eu tenho que resolver isso hoje. Tu já orou? Não. Então, calma, Deus está no controle. A gente sempre fala isso com as pessoas, mas a pessoa é estressada. Ela não ora, ela não espera, ela quer resolver as coisas, está com a cabeça quente, aí faz bobagem, fala bobagem, porque não confia, porque não espera, porque não quer deixar Deus conduzir a vida. Aí tu fala assim, olha, tu viu o que a Bíblia diz sobre isso? Espera. Não, eu vou fazer do meu jeito então. Aí vai lá, não obedece, não confia,
Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. Os humanos falham. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecido com Satanás, o qual quis a mesma coisa. Ele falou, olha, eu vou ser igual a Deus. Eu vou colocar o meu trono acima do Altíssimo e vou mandar aqui também. E aí deu ruim, né? Você conhece essa história, amém? Todo mundo conhece essa história? Lá, ainda nas regiões celestiais. Quando você quer ser igual a Deus, você está parecendo com o diabo. Porque ninguém vai ser igual a Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que tem o controle, é Ele que é o soberano. Nós somos humanos, somos dependentes de Deus. Nós não estamos no controle. Para de pensar que você vai controlar as pessoas, que você vai controlar tudo. Você não vai controlar ninguém, nem nada. Nada podereis fazer sem Jesus. Aceitamos a nossa humanidade intelectualmente. A coisa parece que na nossa mente funciona, mas não emocionalmente. Quando, diante das nossas limitações, reagimos com irritação, com raiva, com ressentimento. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos. A gente está querendo ser sempre mais, né? Mais bonito, mais rico. Queremos ter tudo e fazer tudo. A gente está com esse negócio. E ficamos deprimidos quando isso não acontece. A pessoa fica mal, fica frustrada. O que houve, irmão? Estou muito desanimado, tentei fazer um negócio aí, não deu certo. Aí entra em depressão, entra em crise. Você já viu alguém assim? Que quando não consegue ter tudo, fazer tudo, comprar tudo, resolver tudo, ela fica deprimida. Ela fica com problema. Por quê, querido? Quando percebemos, então, que Deus deu ao outro o que não deu para nós, a gente fica até com ciúme. Reagimos com inveja, com ciúme. Poxa, por que Deus deu para aquela irmã e não deu para mim? Eu que oro tanto, eu que jejuo, eu que subo um monte, que ele lá, Deus deu para ele, Nilton, não deu para mim. Eu sou homem de Deus. Não entendo que negócio. Eu sou homem de Deus, pastor. Meu irmão, eu sou homem de Deus. Deus deu para aquele cara lá, não deu para mim. Eu oro mais do que ele. Eu oro mais do que ela. Fica com raiva de Deus. Fica deprimido, fica mal. Por quê? Porque Deus não fez os caprichos, não fez o que ele queria, o que ela queria. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para preguiça. O preguiçoso diz que se rendeu a Deus, né? Não, estou confiando no Senhor. Vai trabalhar o preguiçoso? Não, querido. Render-se a Deus não é você ficar de forma passiva. É você reagir com a situação, né? Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. É você reagir. Sabe, quando você se rende a Deus, você não é passivo. Quando Deus fala com você que tem que mudar uma coisa, você reage e muda. Você fala assim, ó, Deus falou comigo. Deus falou comigo na palavra. Deus usou uma criança, usou aquela irmã, Deus usou aquele homem. E a Bíblia diz, ó, não julgue o profeta, julgue o quê? A profecia. Talvez Deus use uma pessoa para você e você fala assim, quem é você para falar assim comigo? É um grande erro nosso. Porque você está julgando a pessoa que te exortou, que te chamou a atenção. Você não presta atenção no que a pessoa falou. Pode ser que aquele bebum, aquele adúltero, aquele pecador, te chamou a atenção por uma verdade. E aí você não atenta para a verdade, você atenta para o pecador. Deus usa quem Ele quer, querido. É você olhar e falar, é verdade. Aquilo que aquele homem falou, aquilo que aquela pessoa falou é verdade. Quem tem que mudar sou eu. E aí você se rende à palavra, você se rende a Deus e faz o sacrifício de mudar o que tem que ser mudado. Eu já perguntei para algumas pessoas, por que você não faz isso? Ah, pastor, não dá, isso é muito difícil.
Falei, mas você crê em Deus? Eu creio. Você crê na palavra? Está escrito, não está escrito? Tá. Então por que você não faz? Porque não se rende, porque é orgulhoso, porque quer fazer do jeito dele, quer fazer do jeito dela. A Bíblia já falou, Deus já falou pela palavra. Você tem que mudar. Deus frequentemente chama pessoas que se reentregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covarde e subserviente. Os covardes não permanecem no reino de Deus. Deus não tem prazer no covarde. Né? Tem tanta passagem na Bíblia, né? Olha, tira os covardes. Igreja, aqui não é lugar de covarde, porque Deus quer que você lute, Deus quer que você batalhe. Você tem que se render a Deus, e quando Deus te desafiar, olha, faça isso, você não é covarde, você vai fazer, porque você não faz por você, você faz por Ele, é por amor. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. A pessoa que se rende a Deus, ela obedece a Deus. Você diz sim, Senhor, a tudo que Ele lhe pede. Dizer não, Senhor, seria uma contradição. Fazer o que a Bíblia manda é dizer sim, Senhor. Eu estou aqui, vou fazer a tua vontade. Vai me custar, vai ser difícil, mas eu me rendi, eu me entreguei, eu confio em Ti. Se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular as pessoas, forçar a sua programação diária e controlar a situação. Você larga na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Ou seja, você larga a mão. Você já viu que tem situações que você quer, sabe, mudar a vida dos outros? E a pessoa não muda. O que você tem que fazer? Deixa na mão de Deus. Seu filho, a sua filha, seu marido, seja lá quem for, você está tentando mudar a pessoa. Você não vai mudar ninguém. Você usa a palavra, se a pessoa entender a palavra, vai se transformar. Você não tem de estar sempre no controle. Nossa missão é falar a verdade, é pregar a palavra, é ensinar a palavra, não controlar as pessoas. E a gente entrega na mão de Deus, que cada um vai dar conta de si. Salmo 37, verso 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Confia em Deus. Espera em Deus. Não fica chateado porque as coisas não estão do seu jeito. Você pode ter certeza, está do jeito que Deus quer. Ou pelo menos do jeito que Ele está permitindo acontecer. Que existe a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva. Mas que está, segundo a vontade de Deus, está sendo feito. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Então descansa no Senhor. Pode ser que você que teme a Deus, que serve a Deus, está fazendo tudo direitinho e as coisas não estão dando certo, as pessoas estão com problema e você fica chateado. Espere em Deus, descansa nele. Confie em Deus, Deus está no controle. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage à crítica ou não tem o ímpeto de se defender o tempo todo. Tem pessoas, querido, que o tempo todo está se defendendo. Se ela souber que alguém falou mal dela, ela quer logo lá passar limpo. Não, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não fiz isso, fulana falou, eu vou lá. Ei, você tem a sua consciência limpa, tranquila? Fica tranquilo. Corações entregues a Deus se destacam nos relacionamentos, porque não é essa pessoa que fica arrumando confusão com os outros, sabe, para provar que está certo. Não, eu estou certo, vou te provar que eu estou certo. E fica aquela... prefere, sabe, arrumar encrenca, intriga, do que confiar que Deus é o seu advogado. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Sabe, é pacificador.
A Bíblia diz que bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós por amor ao Senhor. Então, se alguém levantar uma calúnia, uma mentira sobre você, e você sabe quem você é, você não precisa ir lá, sabe? Provar que você é santo, que você está certo. Às vezes você vai lá, vai arrumar confusão, vai ter bate-boca, você vai perder a razão. Então, sabe o que você faz? Você espera em Deus, você fala: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, sabe que eu não fiz isso, essa é mentira, essa calúnia que estão fazendo de mim. Então você fica na mão de Deus, porque você confia em Deus. O mais importante exemplo de auto-rendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. E o que ele falou? Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus se rendeu ao Pai. Ele falou: olha, eu sei que Deus pode mudar essa história, mas se Ele não quiser mudar, não vai mudar. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz assim: Pai, se este problema, essa dor, essa doença, essa circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida, ou na vida de outro alguém, por favor, não o afaste. Você já pensou nisso? A dor, o sofrimento, a enfermidade, o desemprego, talvez você está passando por isso porque Deus quer que você passe por isso, porque Deus tem um plano nesse negócio. E aí você está lá: Senhor, tira, amém, vamos orar. Mas se é da vontade de Deus, vamos aceitar. Esse nível de maturidade não é fácil. Não é qualquer pessoa que entende. Pessoas já acham que só porque Deus é todo poderoso, Ele tem que fazer o que eu quero. Até quem diga assim: você tem que colocar Deus na parede, exigir os seus direitos, você é filho. É outro papo furado de muitos pregadores aí. Você tem que aceitar a autoridade, a soberania de Deus. Se essa é a vontade de Deus, vai ser feito, querido. A dor, a doença, o desemprego. Como assim, pastor? É assim mesmo que funciona. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Ele. Todos aqueles que confiam em Deus entendem que Ele cuida de nós. E se Ele te levar a uma situação, você vai: olha, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, Ele não vai te abandonar. Você crê nisso? Amém? Render-se a Deus é um trabalho árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. Já vamos terminar. A bênção da rendição. Não é fácil se render, mas tem bênção para aquele que se rende. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando se rende totalmente a Deus. Primeiro, querido, você sente paz. Sabe quando você está entregue na mão de Deus? A paz que excede todo entendimento. Pare de disputar com Deus. Tem gente que fica o tempo todo brigando com Deus, meu amado. É uma confusão, até na oração. Meu Deus, eu não aceito, Senhor. E aquela confusão, fala: meu Deus, será que ele não entendeu que Deus está no controle? Concordando com ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Jó entendeu isso. Olha o que Deus falou com Jó: sujeite-se a Deus, fique em paz com ele e a prosperidade virá a você. Jó estava atribulado, angustiado, lamentando da vida, lamentando do nascimento. Alguém chegou: Jó, rapaz, se sujeite a Deus, espera nele, fique em paz, a prosperidade vai vir, vai mudar. Não há mal que não tem fim, como também não há alegria que não tem fim. Tem dia que vai chover, tem dia que vai ter sol. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir, querido.
Então você tem que se render a Deus e confiar nele. Senão você não tem paz. Um benefício de quem se rende a Deus é a paz. Fala, meu irmão, não sei como é que você consegue ser feliz com isso tudo que você está passando. É a paz, querido, a paz de Deus que excede todo entendimento. É a característica de uma pessoa que se rendeu a Deus. Ele entende que Deus está no controle. Segundo, querido, você se sente livre. Você não está preso. Romanos 6, 17, 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, ou seja, se renderam. Quando você passa a obedecer de coração a forma do ensino da palavra que lhe foi transmitida, vocês foram libertados do pecado. Então, quem obedece a Deus de coração, e eu falei que a verdadeira rendição, ela tem a ver com obediência. Então, quando vocês passam a obedecer de coração a palavra, vocês foram libertos do pecado e se tornaram agora escravos de Jesus, porque você só faz a vontade de Deus. Aí você fala, nossa, como aquela... Falamos no início aqui, né, do carvão para o diamante, como essa pessoa mudou. Sabe por que ela mudou, querido? Não foi porque ela foi no culto de libertação, é porque ela ouviu a palavra, ela obedeceu a palavra e ela foi transformada. Ela foi mudada. Agora, aquele homem que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que enganava não engana mais. As pessoas falam, como mudou aquele homem? Como mudou aquela mulher? Ela é livre do pecado. Porque eles passaram a obedecer de coração. Veja que benefício tremendo quando você se rende à palavra. Você se rende a Deus. As pessoas veem a mudança na nossa vida. Terceiro lugar, querido, você experimenta o poder de Deus na sua vida. Tentações persistentes, problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos transforma, Ele faz milagre. Porque nós estamos na mão de Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas que são usadas por Deus. E aqui a gente lembra de Maria. Maria foi aquela mulher que foi, sabe, teve uma missão tremenda. E foi pedido a ela, né, uma missão complicada, porque ela era virgem, estava noiva. O que iriam dizer dela? Mas sabe o que ela disse? Sou serva do Senhor. Lucas 1,38. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você é servo do Senhor? Você está disposto a acontecer com você conforme a palavra diz que vai acontecer? E confiar. Maria poderia ter sido apedrejada, Maria poderia ter sido excomungada ali da sua sociedade, afinal de contas, agora ela era uma adúltera na mente das pessoas. Como assim? Ser abandonada pela família? Mas ela falou, sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. A melhor forma de viver, que todo mundo com o tempo se rende a algo ou a alguém. Todo mundo vai se render a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões ou expectativa de outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria, ao ego. Se você não se render a Deus, você vai se render a alguma dessas coisas. Você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas que a Bíblia chama de ídolos, para as quais entregará a sua vida. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e ela veio falar comigo, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, que é isso, minha irmã? Ela falou, vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não consigo parar de pecar. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Mas você tem certeza que isso é pecado? Ela falou, tenho certeza. Eu falei, você prefere o pecado do que Deus? Você vai se render ao pecado, ao invés de lutar contra o pecado. Você está entendendo, querido? Se você não se render a Deus, você vai se render ao pecado. Você vai se render ao ídolo. Você vai criar outra coisa. Eu não consigo largar isso. Então eu não consigo me libertar. Eu falei, mas você crê na palavra?
Obedeça a palavra, pratique a palavra, faça o que a palavra diz, renuncie, a Bíblia diz renunciar. Negue-se a si mesmo, essa é a sua vontade? Então nega essa sua vontade, faça a vontade de Deus. Mas se você não se rende a Deus, você se rende ao rancor, ao medo, ao orgulho, à luxúria, ao pecado, ao sexo, ao adultério, à prostituição. Vai se render a alguma coisa. Quem não se rende a Deus, se rende ao diabo. Não existe em cima do muro. E ela falou, eu vou embora. Parecia até o filho pródigo, quando chamou o pai, falou, eu quero a minha parte, eu vou embora. Eu falei, minha filha, Deus te ama tanto que você é livre, se é isso que você quer. Mas eu vou te dizer uma coisa, você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. Você pode ir, você é livre, mas cuidado, tudo tem uma consequência. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências da sua escolha. Conclusão, querido, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção, autodestruição. Render a vida a Deus não é um tolo impulso emocional, mas é um ato inteligente, racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tornar em sua vida. Sabe? Faça algo inteligente nessa noite. Se rende a Deus. Racional. Eu sei que se eu me render a Deus, eu vou andar em vitória. Deus vai me perdoar. A minha vida vai ser transformada. Eu vou ter paz. Eu vou ter santidade. Eu preciso obedecer a palavra. Eu tenho que parar com esse negócio de achar que eu tenho razão de tudo. A razão está na mão de Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo para as bênçãos de Deus na sua vida não são os outros, mas você mesmo, sua teimosia, seu orgulho, obstinado, a sua ambição. Sabe qual é o maior problema? E essa pessoa falava para mim, eu falei, o problema sou eu, pastor. Eu falei, você sabe de tudo isso, você vai insistir em ir embora? Se o problema é você, cara. É o que está dizendo aqui, olha. O maior obstáculo para você receber a bênção de Deus não é o outro, é você mesmo. Seu orgulho, sua ambição, a sua teimosia. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver enfocando planos pessoais. E este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Curva sua cabeça, querido. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer o controle da sua vida. Deus quer controlar a sua história. Você vai ficar até quando teimando em fazer do seu jeito? Ore nesse momento, querido. Eu me rendo a Ti. Diga, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me ponho aos Seus pés. Eu me prostro, eu me prostro aos Teus pés. Diga, Senhor, eu me rendo a Ti. Se isso é verdade no seu coração. Eu me rendo a Ti. Eu me prostro aos Teus pés, Senhor, nessa noite. Eu me prostro, eu me prostro aos Teus pés.
me rendo nessa noite ao Senhor. Você pode orar. Eu me rendo a Ti. Eu me prostro, Senhor, nessa noite diante do Teu altar. Eu me prostro aos Teus pés. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, nós estamos na Tua casa. A Tua palavra, Senhor, nessa noite ministrada pela Tua infinita misericórdia, nos confrontou acerca da adoração, que o verdadeiro adorador é aquele que se rende ao Senhor, que deixa o medo, que deixa a vaidade, que deixa a teimosia, que deixa o orgulho e coloca a vida inteiramente aos seus pés. Não há outro Deus como Tu, um Deus que nos ama tanto, que já provou o seu amor para conosco quando enviou o Teu Filho amado para morrer em nosso lugar. Senhor, nós Te devemos esse amor e por isso nós nos rendemos a Ti nessa noite. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pedimos o perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, por todas as vezes que fizemos do nosso jeito. Querido, que nessa noite você possa fazer uma aliança com Deus, não porque você está com medo de Deus, mas porque você entendeu que Ele te ama e que seria algo assim muito ingrato virar as costas para um Deus que te ama, virar as costas para um Deus que pagou um preço por ti. E muitos estão virando as costas para Ele. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas se você está aqui nessa noite e entendeu que Deus te ama, e entendeu que Ele é digno do teu amor, entendeu que você não vai ser feliz longe dEle, que a tua vida não vai dar certo longe dEle, porque você precisa amá-lo e se aproximar de Deus com o coração inteiro. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Se isso está no teu coração, querido, ore nesse momento, faça uma aliança com Deus. Eu não vou te constranger a sair do teu lugar para vir aqui, porque muito mais do que fazer você dar um passo aqui à frente, é você curvar o seu coração aí mesmo onde você está. Aí mesmo onde está. E orar com sinceridade no teu coração e falar: Senhor, Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Ti, eu quero voltar nessa noite, eu quero ser como um daqueles seus jornaleiros, porque na casa do Pai há fartura, porque na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem segurança, na casa do Pai tem alegria, tem festa, na casa do Pai não falta nada. Muitas das vezes o diabo mente para nós, dizendo: olha, você não é livre, você está lá, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, querido, não é isso, não tem a ver com isso, tem a ver com o amor. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós deixamos o nosso prazer, quando nós deixamos o pecado, não é porque nós estamos com medo de Deus, é porque nós amamos a Deus e nós o honramos com o nosso corpo. Nós não oferecemos o nosso corpo, os nossos membros ao pecado, mas oferecemos a Deus. Querido, se isso tem a ver com você, ore nesse momento, faça essa aliança com Deus. Ore mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, aqui no templo, talvez em casa, alguém acompanhando esse culto pela internet, entendeu esse amor grande do Senhor e está se rendendo a Ti. Eu oro que no nome de Jesus os pecados sejam perdoados, que o Senhor lance fora todo pecado, que o Senhor lance fora todo medo dessa pessoa, e que o teu filho, a tua filha seja conectada aos céus agora, porque nós concordamos com isso, Senhor. A tua palavra diz: se nós concordarmos na terra, será concordado no céu, porque o Senhor nos deu, ó Pai querido,
o ministério da reconciliação. Se você está orando, pedindo perdão a Deus e assumindo um compromisso de entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, o Senhor perdoará os seus pecados, sarará a tua terra, você terá uma nova vida, você será uma nova criatura, em nome de Jesus. Coloque o teu caminho agora na mão de Deus, entregue-se a Ele, renda-se a Deus, para que a tua vida mude, para que a tua família mude, para que o seu destino mude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Que Deus te abençoe, querido. Lembre-se, a verdadeira adoração é quando o homem se rende a Deus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vida do presbítero irmão Edson. Deus abençoe as nossas irmãs que vieram lá, Fabiana, né? E Rose. E você que está conosco pela internet, que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Acampa os teus anjos ao nosso redor e livra-nos do mal. Obrigado por essa noite, ó Deus. Que a tua palavra encontre os corações e que, ó Deus, haja mudança em nossa vida, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Digamos todos juntos: amém. Vá em paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.